Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu trago dois assuntos para trocar ideia com vocês, dois assuntos inacreditáveis. Se você achava que o inacreditável não existe, pois ele existe, olha. E eu vou mostrar para vocês agora. Mas antes de mais nada, eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês que acompanham nosso canal, dizer da minha felicidade. E aqueles que ainda não são inscritos, se inscrevam, compartilhem nossos vídeos. Se você gostou, deixe seu joinha, deixe seu comentário, independente do qual for seu comentário. Tudo isso é muito importante para nós. Bem, no dia 31 de maio, agora de 2020, o jornal americano New York Times publicou uma nota do Itamaraty, ou seja, do governo brasileiro, falando da pandemia do coronavírus. E eu trouxe aqui uma síntese da nota e vou até ler para todos nós. Diz o seguinte: que o povo brasileiro e os Estados Unidos solidarizam-se na luta contra a Covid e os Estados Unidos está enviando 2 milhões de doses de hidroxicloroquina para o Brasil. E que esse medicamento será usado como profilático para defender os profissionais de saúde e as pessoas que estão infectadas com o vírus. Segue a nota dizendo que estamos anunciando um esforço em pesquisa conjunto entre Brasil e Estados Unidos, que incluirá testes clínicos e que esses testes ajudarão em avaliações sobre a segurança e a eficácia da hidroxicloroquina. Ou seja, existe hoje governando o Brasil um maluco e existe um outro maluco que governa os Estados Unidos. Juntaram esses dois malucos e colocaram na cabeça, sem nenhuma comprovação científica, de que a hidroxicloroquina previne e combate a doença Covid-19. Mas a própria nota está dizendo que eles vão fazer estudos para provar a sua eficácia aqui no Brasil. A própria nota está dizendo que não existe comprovação científica. E aí o que é que eles querem? E principalmente o que é que os Estados Unidos querem? Fazer do Brasil um campo de experimento para testar, para aprofundar os estudos científicos sobre o hidroxicloroquina. E aí, com a concordância do presidente do Brasil, do governo brasileiro, de usar esse medicamento nos profissionais de saúde. Olha, gente, esses dois homens, quando propõem um negócio desse, eles deveriam ser levados para a cadeia. Essa é a verdade. Eu pergunto, os profissionais de saúde que estão empenhados mais do que nunca no seu trabalho para atender esse momento de pandemia, vocês vão usar esse medicamento que não tem nenhuma comprovação científica? Vocês vão ser cobaias nos estudos sobre a hidroxicloroquina? Eu não posso acreditar num negócio desse. Eu não acredito. É um absurdo uma coisa desta. É criminoso um negócio deste. Essa é a verdade. Bem, seguindo, o nosso outro assunto trata-se de uma entrevista que o senhor Augusto Aras concedeu esta semana ao Pedro Bial. Augusto Aras
ocupa o cargo de Procurador-Geral da República, ou seja, o cargo mais alto do Ministério Público. E qual é a função do Ministério Público? O Ministério Público tem, assim, em poucas palavras, o Ministério Público tem o dever de proteger a sociedade e fiscalizar o cumprimento das leis. Ou seja, evitar que abusos sejam cometidos contra qualquer que seja o cidadão do nosso país. Este é o papel do Ministério Público. Um dos exemplos práticos é que ele é chamado para falar nos processos, para ver se não está sendo cometido exageros. E que aqueles que cometeram o crime paguem pelo seu crime, de acordo à lei. E que se alguém está sendo penalizado sem cometer crime, então o Ministério Público tem que fazer esse reparo. Então esta é a função do Ministério Público. Pois bem, como nós estamos vivendo um momento em que está na moda, infelizmente está na moda, essa onda de intervenção, de golpe, porque não é segredo para ninguém que o Bolsonaro com seus filhos e com seus amigos querem dar um golpe no Brasil, fechando o Congresso, fechando o Supremo. Assim também como está na moda, e aí isso é o discurso mais vindo do Poder Executivo, de que os outros poderes estão interferindo no Poder Executivo. Então lá na conversa com Bial, foi perguntado para o Aras sobre essa questão de intervenção, de golpe, de invasão de um poder no outro. Então, o que ele disse? Ele disse que quando um poder invade a competência do outro poder, isso pode ensejar em uma intervenção das Forças Armadas. E aí, ele usou um fato que aconteceu em 2016, quando o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Marco Aurélio de Mello, mandou afastar do cargo o então presidente do Senado, Renan Calheiros. E o Renan Calheiros não cumpriu a determinação do Supremo Tribunal Federal e ficou por isso mesmo. Então, o Aras usou esse fato para tentar justificar o injustificável. Porque o que ele disse não é verdade. Tanto não é verdade que ele acabou voltando atrás, fazendo uma nota dizendo que a Constituição Federal não dá brecha para intervenção. Mas, seu Aras, o senhor cometeu um lapso? Mas um homem igual o senhor, que tem a formação que o senhor tem, que ocupa o cargo mais alto do Ministério Público, teria cometido um lapso ao falar isto? Rasgando a Constituição? O senhor tem o dever constitucional de cumprir a Constituição? Claro que não. O senhor não cometeu um lapso, eu afirmo. Bom, se o senhor não cometeu um lapso, então o senhor estaria avalizando Jair Bolsonaro a dar o golpe no Brasil? Estou perguntando. Porque Jair Bolsonaro, todos nós sabemos que é o seu padrinho. Jair Bolsonaro, ele escolheu com uma lupa o senhor para assumir o Ministério Público. E ele, Jair Bolsonaro, já disse publicamente que tem o interesse de levar o senhor a ministro do Supremo Tribunal Federal. O senhor estaria querendo agradar o seu padrinho para ocupar o cargo de
ministro do Supremo Tribunal Federal? Olha, seu Aras, é bom que o senhor saiba que o papel do Ministério Público é proteger os cidadãos, é proteger a sociedade. E, portanto, o senhor tem o dever de impedir que Jair Bolsonaro dê um golpe no Brasil rasgando a Constituição. Onde que o senhor achou que as Forças Armadas é quem tem autonomia para dizer quando um poder interfere no outro? Onde é que está escrito isso na Constituição? Isso não existe, né, seu Aras? O que acontece é o seguinte: tudo está na Constituição. E, como o senhor mesmo teve que voltar atrás e dizer, a Constituição não deixa brechas para golpe. E se porventura um poder passar a invadir a competência de outro poder, cabe à Constituição fazer o reparo. E quem tem o papel de fazer valer a Constituição é o Poder Judiciário. Poder Judiciário. Cabe a ele analisar de acordo com a Constituição e fazer o reparo para que danos não sejam cometidos. Certo? Então, o senhor fique sabendo que o próprio Ministério Público, que tem muita gente lá dentro que não merece respeito e nem confiança, mas também tem gente do bem. Eles estão olhando o senhor como quem parece estar mais sendo um advogado do presidente Jair Bolsonaro do que um representante do Ministério Público. E constitucionalmente falando, não é esta a função do senhor. Se o senhor quer ser advogado do Bolsonaro, deixe o Ministério Público. Certo? Saiba o senhor que muita gente foi enganada elegendo Bolsonaro presidente. Mas as pessoas são inteligentes. Tanto é que hoje a maioria está dizendo fora Bolsonaro. Porque as pessoas elas não têm vergonha de voltar atrás. Por quê? Porque elas refletem, elas analisam o que elas fizeram no passado. Então isto chama-se inteligente. E com certeza, meus amigos e minhas amigas, o Bolsonaro vai passar. E eu espero que junto com ele passe também o Augusto Aras. E nós temos que antecipar essa passagem, porque o povo não aguenta mais esse governo neofascista. Mas, aliás, o que esperar mesmo, né, de bom de um governo que considera a Terra plana? Não podemos esperar nada de bom. Era isso, minhas amigas e meus amigos. Um grande abraço a todos e até a próxima.